Está no ar o podcast Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversas sobre o mercado de gás natural. E eu, André Ramalho, editor da Gas Week, abro espaço hoje para falar um pouquinho sobre os vencedores, do leilão de reserva de capacidade, que foi, enfim, homologado. Virada a página, a gente abre o espaço, então, para entender um pouquinho dos projetos que foram arrematados no leilão. E o espaço hoje está aqui aberto para Alexandre Americano, sócio fundador da Mercúrio Partners. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É um prazer a gente falar sobre o LRCAP aqui. Bom, essa edição do podcast Gas Week, ela tem patrocínio Platina da Equinor e o patrocínio Ouro da Galp e da Origem Energia. A gente vai ouvir um pouco as mensagens dos nossos anunciantes e a gente volta já na sequência para a continuidade desse episódio. São os inconformados que movem o mundo. Sem eles, a roda ainda seria quadrada. A luz seria a vela. Recortes não existiriam. E é isso que move a Equinor. A buscar novas formas de energia, reduzir as emissões de carbono e investir cada vez mais no Brasil, com a certeza de que podemos fazer melhor. Equinor, energia para buscar o melhor. Inspirados pela energia, promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A energia que move o presente transforma o futuro. Com pensamento de fronteira, a Origem Energia está na vanguarda da transição energética com a estocagem subterrânea de gás natural. Segurança energética e inovação integradas para mover mudanças no coração do Nordeste, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. O futuro da energia tem origem agora. E estamos de volta, Alexandre Americano, sócio fundador da Mercúrio. Alexandre, de onde você é? Origem? Olha, eu sou nascido em Los Angeles. Olha só. Mas criado no Rio de Janeiro. Então, nasci em Los Angeles, mas novo vim para o Rio de Janeiro, aqui na Zona Sul, Botafogo, Copacabana. E estudei a minha vida toda aqui, trabalhei a minha vida toda aqui, estou empreendendo agora, empreendedor saindo um pouco do Rio, né? Tá certo. E um lugar para se estar? Eu escolho sempre o Rio de Janeiro. Assim, é o lugar que eu mais amo. Gosto muito da cidade, desse ambiente aqui. E meus amigos até brincam que você é um dos poucos que não se rendeu a São Paulo e insiste em batalhar pelo Rio de Janeiro, nesse caos. Então eu escolho o Rio de Janeiro sempre. Boa. E a formação? Eu sou advogado de formação, mas acabou que depois eu virei um entendedor do setor elétrico. Mudei de área, saí do direito e me apaixonei pelo setor quando fui trabalhar na época na MPX, no IPO da MPX em 2007, e desde então não larguei mais. Legal. E Alexandre, um hobby esse hoje? Artes marciais. Artes marciais. Eu ia perguntar de um esporte, já está respondido também, né? Hobby, mas é o mesmo. Então, jiu-jitsu e boxe são a minha cachaça. E nas artes está mais para música, literatura, cinema, o quê? A música. Música. O que toca no tocador preferido aí do... vai de Raça Negra, passando por rock nacional. Eclético, então. Eclético, eu sou eclético. Bom, vamos lá. Alexandre, uma vez homologado o leilão de reserva de capacidade, tá virada a página? Como é que você assim tem acompanhado essa discussão intensa aí sobre pós-leilão, né? Eu acho que a fase mais aguda da discussão passou. Sempre é possível, enfim, ter algum retrocesso aí, alguma rediscussão, mas eu acho que a discussão técnica prevaleceu, né? E a segurança jurídica de um leilão que foi tão aguardado, tão discutido, né? Acho que ela vai prevalecer e os agentes que participaram não pararam, né? Então todo o processo de desenvolvimento de um projeto estruturante como a termoelétrica, ele não para, né, nessas discussões, você continua com todas as frentes.
Então, acho que agora o assunto está um pouco mais pacificado. Tá, e vamos falar justamente, né, dessa carteira, então, que a Mercúrio, né, arrematou no leilão. A gente está falando da termoelétrica Pilar, em Alagoas, né? 250 MW, isso? 250 megawatts a gás natural. E a recontratação da Paulínia Verde, que é uma usina que vocês tinham negociado lá atrás na leilão de reserva. Desculpa, no PCS, de emergencial, né? De 2021. Beleza. Como é que então foram esses... Bom, desde o leilão em março, né? Já temos aí 3 meses praticamente. Como é que esse trabalho não parou, como você disse, né? Atualiza pra gente, então, em que pé estão aí o desenvolvimento desses negócios. Tá bom. Bom, com Paulínia, né, foi o primeiro produto. A Paulínia é uma recontratação. O primeiro contrato terminou em dezembro de 25, né? Ela se sagrou vencedora do PCS. E aí a gente, enfim, escreveu a térmica agora num produto gás natural puro, né? A gente no PCS a gente participou com biometano. Era inclusive um projeto pioneiro, né? Um projeto pioneiro. Primeira vez que uma termoelétrica movida a biometano, né? Ali a gente fez toda a infraestrutura para transformar o biogás em biometano, né? Essa infraestrutura continua, mas hoje com uma outra companhia que está fazendo a parte de comercialização desse biometano. E como a gente se conectou na rede ali da Comgás, a gente entrou com um produto recontratação a gás natural. 23 megawatts agora, e a gente aproveitou esse primeiro semestre para fazer todas as manutenções necessárias. Ela se sagrou vencedora e retoma a operação agora em 1º de agosto de... Ela já é o produto 26 já, né? É o produto 26 já. Perfeito. Então daqui a um mês e pouquinho. Legal. E aí, Pilar, que eu acho que é o Greenfield, né, da companhia, lá em Alagoas, fala pra gente como é que tá a estruturação desse projeto, já estão com equipamentos contratados, já, enfim, estão no mercado ativos aí atrás deles, como é que tá? Sim, Pilar foi um projeto que a gente começou a desenvolver lá em 2020. A gente, dentro da Mercúrio, tem uma inteligência de mercado e uma área regulatória bem robusta, e a gente já enxergava a necessidade do sistema, de você ter geração flexível, em razão da inserção das renováveis, e a gente procurou um cluster que tivesse todas as características necessárias para você ter esse tipo de ativo, né? Inicialmente, inclusive, a gente desenvolveu esse projeto em parceria com a nossa vizinha, com a Origem. Depois acabou que cada uma ficou com o seu projeto. Chegamos a participar do LRCAP de 2021, e como a gente não sagrou vencedor, a gente manteve o projeto vivo, continuando as frentes de desenvolvimento de meio ambiente, engenharia, até o LRCAP agora de 2026. Então, a gente foi muito bem, acabou contratando toda a potência disponível. Lá a gente fez a divisão em 5 térmicas de 52 megawatts, então, mas todas no mesmo cluster. Então a gente acaba que você bida individualmente, né? Então eram 5 pilares participando do leilão. E tivemos a grata surpresa de contratar todas para 150 megawatts no produto 28, para entrar em operação em outubro de 28, e 100 megawatts para agosto de 29. Vai ser faseado, então, né? Ele é faseado. Então não é uma coincidência o fato de estar em Pilar, né? Pois é. Assim não foi uma coincidência, não. Teve bastante estudo por trás. Perfeito. E Alexandre, para entender, vocês hoje estruturaram esse projeto com base em equipamentos novos? Vocês vão acessar mercado secundário? Porque, né, a gente vive hoje um momento de inflação nesse mercado, claro, né, de utilities. Como é que vocês têm justamente pensado nessa cadeia de suprimento aí? A estratégia mudou ao longo do tempo. A gente, desde 2024, porque o leilão foi cancelado, né? Então, assim, começaram as negociações com os fornecedores de equipamento. Inicialmente, a gente estava indo para turbina aeroderivada. Acontece que, enfim, o mercado está muito aquecido, e depois a gente começou a olhar outras alternativas de motores, né? E acabamos optando já, aqui em primeira mão, né? A gente assinou essa semana, inclusive, a compra de motogeradores da Guascor, uma companhia espanhola que tinha um controle anteriormente da Siemens, e são motores de 1.3 megawatts, que já vêm containerizados. Então a gente faz esse... Modular, né? Ali, né? Ele é super modular,
ele é muito adequado à flexibilidade operacional que o próprio CRCAP exige, né, do agente. Então a gente tem ali, vai ter uma planta com uma eficiência que eu diria que é bastante adequada, 43% de eficiência ali, e com a modularização bastante relevante, porque a gente está falando de 250 megawatts e são 200 motores. Então a gente vai ter uma capacidade ali de ser realmente um ativo bem flexível em benefício do operador, né? Me corrija se eu errado aí, mas acho que esse mercado de de motores menores, acho que está um pouco mais à margem dessa crise global aí. Pois é, isso foi exatamente a realidade que a gente encontrou. Então, assim, o mercado de turbinas absolutamente aquecido, com os prazos a partir de 2030, 2031. Os players que tinham capacidade econômica e visão fizeram uma antecipação e conseguiram garantir essas máquinas, e a gente migrou para esses motores menores, mas que não foram tão impactados aí por essa demanda mundial de, enfim, data center, né? Que a gente não está competindo só no Brasil, né? A gente está competindo no mundo, né? E a gente avaliou várias alternativas, então fui para a China, fui para a Espanha, aqui no Brasil, alguns outros países onde a gente pesquisou esses motogeradores, e entendemos que o melhor equipamento com relação às emissões, a segurança operacional, a eficiência, custo, foi a opção que a gente escolheu da Guascor. E o acesso à maquinário é o ponto mais crítico hoje para o desenvolvimento de um negócio desse tipo, considerando justamente o prazo apertado que a gente tem, né, 2028 aí, né? Eu diria que sim. A transformador também é um equipamento importante que você tem que garantir rápido para não perder lugar na fila, né? Ter um pouco mais de flexibilidade o prazo de entrega dos transformadores, mas o equipamento crítico é a ilha de potência, são os motogeradores. Esse é o mais crítico, né? Legal. E aí é um projeto que vocês entraram sozinhos, estão com sócios? Como é que foi pensado, né, a estrutura também de financiamento desse projeto, né? Acesso a capital ali. A gente, historicamente, além da Mercúrio, a gente tem uma gestora de recursos, onde a gente acaba acessando o mercado de capitais para trazer alguns investidores que gostam desse tipo de ativo e que buscam um retorno, vamos chamar assim, um pouco mais atraente no longo prazo, né? E a gente fez isso em P100, quando a gente adquiriu a térmica de P100, a gente estruturou o FIP Mercúrio. Agora a gente está fazendo algo semelhante, que é o FIP Pilar, só que diferente do que foi em P100, em Pilar a gente tem a maioria do capital. Então a Mercúrio Holding é a acionista majoritária do projeto, e a gente tem um FIP, onde a gente levantou capital de terceiros. A gente tem uma outra empresa que é sócia nossa, que é a RIX, que também é uma gestora de recursos de terceiros, e a gente fez a captação desse fundo junto com a RIX. Então é um projeto que deve ter em torno de 1,4 bilhão de reais de capex. A gente deve ter ali uma proporção de 500 milhões de equity, 900 milhões de dívida. Project Finance, vai ser um Project Finance. A parte de equity está toda já equacionada, os 500 milhões, e agora a gente começa a discussão com os bancos da estruturação da dívida, né? Legal. A gente teve também recentemente uma mudança de composição acionária ali da Mercúrio, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente mais sobre a entrada do Gabriel Ferreira, né? A gente, enfim, dentro do nosso planejamento de crescimento, né? E cada vez mais falando com o capital em São Paulo, né? A gente teve a feliz coincidência de ter cruzado com o Gabriel aí no momento que ele estava depois do Banco Votorantim. Ele foi CEO do Banco Votorantim durante 6 anos e já se conhece de longa data. É um amante do setor, foi um dos executivos que colocou de pé o Portal Solar pelo Banco Votorantim, então conhece muito bem do setor também, e a gente conseguiu trazer ele para a nossa partnership. Ele é nosso sócio e vai também tocar as operações da gestora e vai integrar o conselho de administração da TIR, da nossa comercializadora varejista, né? Com isso, hoje a Mercúrio, ela tem ali quantos sócios ali? Você precisa
uma ideia aí de qual é hoje a composição acionária da empresa? Olha, hoje é uma partnership ali que tem em torno de 7 sócios e alguns executivos são sócios das unidades de negócio também, né? Mas esse é um movimento que a gente está expandindo, a gente acredita muito nesse formato de alinhamento de interesses, né? No longo prazo, você ter sócios que vão entrando ali, né? E com bastante sangue nos olhos e ambição, e você vai tendo aí uma mudança ao longo do tempo de novos executivos entrando como sócio da companhia para robustecer essa partnership, né? Então esse é um modelo que a gente acaba copiando e que a gente acha que acredita, né? Alexandre, você citou a própria proximidade ali da Mercúrio do mercado financeiro, né? Tem uma gestora própria. Olhando para frente, a abertura de capital faz algum sentido para vocês ou é uma linha que vocês não seguem aí nos planos? Assim, não é que a gente não possa em algum momento pensar nisso, mas a tese inicial era montar um mini banco de investimento focado em energia. Então, a comercializadora de energia era o nosso trading desk, depois a comercializadora de gás robusteceu esse trading desk, a parte de private equity nasceu com Paulínia, quando a gente começou a fazer alocação de capital proprietário, depois a gestora de recursos nasceu para estruturar o FIP de P100, né, o FIP Mercúrio, agora o segundo FIP, que é o FIP de Pilar. A gente continua mantendo ali uma área específica para prestação de serviços de inteligência regulatória, como se fosse o nosso desk de merchant banking, né? Fazendo M&A, fazendo assessoria financeira e regulatória. Hoje a gente pensa em crescer dessa forma, onde a gente consegue ter um processo decisório rápido, consegue ter incentivos corretos para esse ecossistema e acaba que uma unidade vai alimentando a outra, né? Quando você ganha uma térmica desse tamanho, por exemplo, eu preciso ter uma inteligência para comercialização de gás, tanto para a negociação dos contratos de fornecimento, quanto para a operação do dia a dia. Sim. Paulínia, por exemplo, a gente deve ficar boa parte do tempo e em determinados volumes spot, porque eu estou num ponto de conexão adequado, é um volume pequeno para uma térmica de 23 megawatts, então eu consigo fazer essa operação spot. Provavelmente não vai ter um risco de não ter gás, né? Existe o risco de não ter gás onde a gente está ali. Você pode, e como você tem um CVU adequado, você consegue operar isso no dia a dia. Então a tese ali é ter essa sinergia entre as linhas de negócio da companhia e, teoricamente, continuar crescendo assim, né? A IPO realmente hoje não tem nenhum tipo de planejamento para isso nesse momento. Tá, e aí um pouquinho sobre gestão de ativos, né, de portfólio, né, entram com Pilar, recontrata Paulínia Verde e agora vocês se desfazem também de energia P100, né, queria que você falasse um pouquinho, fez parte desse, justamente, de levantar capital para entrar no leilão, como é que foi o pensamento de gestão desses ativos? Não, aí foi uma coincidência de fato da sequência que se passou no passado, né? A gente tomou a decisão de fazer a venda de energia P100, por entender que havia uma oferta que era adequada para os investidores. A gente fez o closing dessa transação em julho do ano passado, em julho de 2025, e o leilão foi anunciado, se eu não me engano, em agosto, setembro ali. Então, naturalmente, a gente fez uma reciclagem de capital para aproveitar esses recursos e investir num projeto novo. Deu tudo certo, né? A gente teve que fazer um investimento em Paulínia para fazer uma espécie de um partial overhaul para a planta se preparar para esse novo ciclo de 10 anos, né? Que é o contrato novo dela, e a boleta de equity para o projeto de Pilar, né? Que é um projeto, como eu disse aqui, que vai exigir em torno de R$500 milhões de equity para colocar o projeto de pé. Perfeito. Bom, acabamos de sair de um leilão de reserva de capacidade, mas é possível que a gente tenha outros pela frente. Aí, pensando um pouquinho em crescimento, vocês hoje já têm mapeados novas oportunidades de crescimento em geração? Vai ser a gás mesmo? O que vocês têm pensado em termos de expansão? Tá. Bom, a gente... Em Pilar, a gente está planejando o projeto com a possibilidade de expansão. Então, tudo que a gente está fazendo com relação à aquisição de área, com relação à engenharia do sistema de transmissão, tudo isso está pensado já numa possível expansão.
Além da expansão a gás, num eventual leilão, a gente também está preparando uma área específica para bateria. A gente entende que eu vou estar ali com todo o sistema de transmissão pronto, amortizado, time operacional ali. Então, pode haver uma sinergia nesse sentido da gente utilizar essa área adicional para colocar um projeto de bateria. Esse leilão de baterias, então, vocês estão olhando para ele com interesse? Estamos olhando para ele. Eu fui para a China há 2 meses atrás, estou voltando daqui a 2 meses. Então, é algo que a gente não sabe exatamente se ele vai ser um leilão que vem com os economics adequados, porque a gente tem como parâmetro mínimo, mas caso isso aconteça, a gente quer estar preparado, né? Bacana. E aí, Alexandre, fala um pouquinho pra gente sobre a perspectiva de originação desse gás que vai para Pilar, né? Porque você estava falando que esse projeto foi concebido lá atrás. Sim. Com um projeto de usar o gás aí do Polo Alagoas, né? Um shore. Sim. O que vocês estão estruturando aí para 28 para frente? O nosso racional, depois que a gente não venceu o leilão lá em 2021, né, a gente entendeu que para participar de leilões com essa premissa de 100% de gás flexível, você precisava entender como é que você estrutura um produto 100% flexível. E por isso a gente criou uma comercializadora de gás, né? E aí a gente criou naquele momento a MGás, né? Acabou que a companhia cresceu mais focada no mercado livre. A gente começou a fazer muito rápido, a gente começou a fazer migração de clientes não termoelétricos, né? O primeiro cliente foi a Bauducco. A gente estava lá em Extrema, em Minas Gerais, numa operação logística bem relevante. A gente comprava gás da Bolívia, transporte, depois fazia toda a parte de compressão ali numa planta ao lado da Gasmig e entregava ele na planta da Bauducco. Foi crescendo, a gente fez a alienação da companhia, mas no dia seguinte a gente falou, olha, não adianta, se eu quero continuar desenvolvendo projetos térmicos para participar nesse leilão, eu preciso continuar tendo esse expertise dentro de casa. E aí a gente criou a Júpiter. A Júpiter hoje está muito focada em estruturar os contratos de gás, principalmente para as nossas térmicas, tanto para Paulínia quanto a Pilar. E aí é uma contratação normal de um GSA. Então, toda a parte de escolha de supridor, discussão das penalidades, para um contrato que é fundamental aí para a operação da térmica. Mas vocês foram a leilão já com pré-acordos firmados ou estão justamente nessa parte agora pós-leilão? A gente teve pré-acordos para o leilão, mas agora a gente está na fase final de negociação para os contratos definitivos, né? Perfeito. E a ideia é usar gás nacional, GNL, dá uma palhinha para a gente. Então, isso entra dentro do portfólio do supridor, né? Da onde está vindo exatamente, eu não tenho como te dizer. A ideia é ter uma carteira mais diversificada. Mas eu acho que vem um pouquinho de cada coisa aí. Tá. Faz sentido vocês usarem também serviço de estocagem, pensando aí que está ali do lado, né, do projeto da origem? É uma das possibilidades. É uma das possibilidades você ter isso como alternativa um pouco mais para frente. Eu acho que não é um caso base, a gente não larga como estratégia considerando isso, mas a gente vai ter 15 anos de contrato a partir de 2028, isso é uma possibilidade, sim. É uma técnica conectada na malha, né? De transporte, não é isso? A gente tem dos 250 megawatts, 150 conectados e 100 não conectados. A gente fez uma estratégia de diversificar, até por ter a possibilidade ali de estar atuar nos diferentes produtos ali também, né? Exatamente. Do leilão. Entendi, perfeito. E aí, Alexandre, estava falando que a Júpiter hoje já está olhando justamente para a formação desse portfólio que vai compor, né? Enfim, carteira de gás para Pilar, né? Mas pensando no mercado não termoelétrico, você citou, né, todo o histórico que já tiveram com a MGás lá atrás. Você acha que o mercado, o leilão de gás da capacidade, ele impõe ali um desafio de você gerir esse gás flexível, né? Você acha que vai ter um mercado secundário a se desenvolver aí para frente, né? O que vocês estão olhando também, essa perspectiva de desenvolvimento de um mercado livre, eventualmente, via Júpiter? A gente olha um pouco, assim, eu diria que o foco esse ano tá com a estruturação toda redonda e prontinha para os projetos termoelétricos proprietários, né? Tanto Paulínia quanto Pilar. A gente antes, na MGás, fez toda essa parte de desenvolvimento de consumidores livres, né? Então, e eles continuaram brilhantemente
essa linha aí, né? Eu acho que ali no ecossistema que a gente está inserido, tanto no Nordeste, lá em Alagoas, quanto aqui em São Paulo, deve ter uma derivada natural da gente compor a estratégia de venda do portfólio da comercializadora. Gás de excedente ali, eventualmente. No Mercado Livre. Então, hoje a gente não está atuando forte nisso, a gente está focando no mercado termoelétrico, mas eu diria que a partir de 2027 isso é uma rota bem possível para Júpiter. Porque já vai estar operando ali Paulínia, né? Operacional, operando Paulínia, contrato de pilar todo estruturado, e aí você começa a ter a possibilidade ali de olhar novos clientes, né? Tanto ali naquele ecossistema. Parte necessariamente da gente ter mais originação Argentina, Bolívia, gás onshore aqui no Brasil. Aí tem outras alternativas para a gente compor isso, inclusive eventualmente a compra de ativos de upstream que tragam um portfólio de molécula própria, vamos chamar assim, de forma verticalizada para dentro da Júpiter. Hoje faz parte do plano. Faz parte do plano. Vocês viram ali a oferta permanente da ANP? Talvez ativos um pouco mais maduros, assim, mas a gente tá envolvido nesse assunto, faz parte da nossa estratégia. Não tem oferta permanente, mas talvez não olhando exploração, talvez esteja olhando mais a aquisição de ativos já em desenvolvimento. Exatamente. E produção. Né? Legal. Isso hoje, qual o grau de maturidade disso hoje dentro da empresa? Assim, é uma discussão mais conceitual ou já tem... Não, a gente já participou de alguns processos tentando adquirir esses ativos. Então, basta a gente ter sucesso nisso. Entendi. Tem frentes abertas hoje? Tem. Boa. Alexandre, vamos conversar aqui um pouquinho sobre... a Mercúrio, ela tem hoje também uma atuação... Hoje não, né? Já até anterior à atuação como comercializadora de gás, já atuava como comercializadora de energia elétrica, né? Então, queria explorar um pouquinho contigo essa expertise nessa área, né? O que o mercado de energia elétrica tem a oferecer de lição aí para o mercado de gás, né? Mercado livre, né? Sim. Sobretudo no momento que a gente está vivendo de estresse, né? No mercado de energia, né? Olha, não é novidade, né? O setor hoje passa por um momento complexo, o setor de comercialização, né? Pouca liquidez, as pequenas negociando com as pequenas, as grandes com as grandes, e o mercado meio que parado aí. Também acho que é um pouco no compasso de espera de algumas comercializadoras que estão tropeçando, né? E aí, como você tem esse possível efeito dominó, eu acho que está todo mundo ali meio que esperando para ver o que vai acontecer, né? A gente está, como posicionamento, a gente está sempre tentando antecipar o que vai acontecer, né? Lá em 2018, quando a gente criou a nossa comercializadora varejista, quando você nem tinha ainda essa figura da comercializadora varejista, a tese ali era fazer agregação de carga em condomínios comerciais. Então, eu, através do CNPJ do próprio condomínio, e com os medidores, eu poder fazer a agregação das cargas desses consumidores e aí vender energia já para os pequenos, né? Eu acho que o mercado livre de gás, ele tende a ter ele é diferente porque você tem a necessidade de uma entrega física ali, sim, né? Com gargalos mais complexos do que na parte de comercialização. Acesso ao transporte, por exemplo. Acesso ao transporte, você conhece bem isso. Mas, por outro lado, assim, a gente tenta enxergar as sinergias, por exemplo, da estratégia comercial para abordagem B2B para clientes menores. Então, hoje na comercializadora varejista, a gente tem lá restaurantes, hospitais, clubes, que são eletrointensivos, mas também são consumidores de gás. Então, a gente enxerga que como eu já estou singrando mares aqui dentro do mercado de comercialização varejista. Hoje, a Tiro, por exemplo, tem mais de 600 clientes B2B, né? Principalmente no Rio, mas a gente já está hoje em 22 estados. Em algum momento eu vou utilizar a sinergia do meu time comercial para oferecer gás e para determinados clientes, energia para determinados clientes, também gás e alguns outros serviços behind the meter, né, que a gente chama. Então, assim, a estratégia comercial B2B, ela deveria
não ser muito diferente. As características regulatórias e de contrato são diferentes, mas ao final o consumidor está querendo ser bem atendido e ter redução de custo, né? E você fornecendo informação, você tende a chamar a atenção. A verdade é que o mercado de comercialização varejista, ele surfa um pouco em determinadas áreas em razão do mau atendimento que é dado por algumas distribuidoras. Então, quem chega ali e consegue atender esse cliente de uma maneira melhor, com qualidade de serviço, acaba tendo, né, um sucesso ali, um êxito por conta desse pitch. A mesma coisa para o mercado de gás. O mercado de gás, a distribuidora pode não estar tendo ali um olhar um pouco mais atento para esse consumidor cativo ali, e você, como comercializador, pode entender melhor a dor desse cara, reduzir a quantidade de penalidades que ele vai pagar. São mercados que você tem o consumidor, quando você olha tanto de gás quanto de energia, a regulação é árida, né? Ele não sabe exatamente fazer conta direito nisso. Como é que eu não pago penalidade? Eu tenho que fazer uma nominação correta? Como é que é isso se eu ultrapassar? Ninguém pensa muito isso. E aí a nossa abordagem é tentar simplificar isso para levar isso para esse consumidor final, que acaba sendo o mesmo em vários casos, né? Então, esse é um pouco do nosso expertise comercial, eu diria assim. Eu ter entrado no mercado de comercialização varejista lá em 2019, está em 26, já tem 7 anos isso, já me fez errar muito sobre como abordar esse cliente. Agora, com a abertura do mercado de gás, eu acho que a gente pode usar essa lição aprendida do que deu errado para facilitar, talvez, esse processo de aquisição desse cliente. Alexandre, que mercado é esse que, aí pensando no mercado de livre de energia elétrica, né, que vai emergir depois dessa crise? É uma boa pergunta. Assim, acho que tem uma discussão difícil a ser feita aqui, e aí eu vou separar ela um pouco, né? Uma é a abertura de mercado que vai acontecer necessariamente aí, até 2028, vão surgir 80 milhões de consumidores, a gente aqui podendo escolher. Essa é uma discussão, né? A outra discussão é o que vai ser feito com base no aprendizado das quebras recentes, da falta de liquidez, para que esse mercado volte a funcionar, né? De maneira adequada, né? E aí, começando pelo final, né? Se você vai estabelecer lá um mecanismo de chamada de margem, se você vai estabelecer um mecanismo de apuração de responsabilidade para expurgar alguns determinados players que, enfim, fizeram algum tipo de análise de risco incorreta, isso é algo que vive em discussão na Abracel, com os agentes, e eu confesso que eu não sei o que vai acontecer, né? Eu acho que do jeito que tá ruim para... Talvez não para alguns poucos, mas para a maioria não está legal. Então, quando isso fica durante muito tempo, isso tende a ser ajustado de uma maneira ou de outra. Uma questão reputacional para o mercado também, né? Pois é. Então, assim, quem tem a energia está segurando, quem não tem está sofrendo, e fica aí sujeito aí a variações de PLD e renegociações. Ao final, o consumidor paga essa conta, né? Não tem como. Inadimplência vira uma conta, aumenta risco. Então, eu acho que ela não deve durar muito tempo. Ela deveria ser uma conversa um pouco mais estruturada para se resolver o que está acontecendo, né? E que não parou. Né? O mercado tá meio... E vocês acreditam no movimento de consolidação, talvez, das comercializadoras ali? Vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Vão ter quebradeiras, consolidação, mas o mercado tem que voltar a operar. Então, algum ajuste tem que ser feito, né? Na parte de abertura, aí eu acho que é um outro problema que tem que ser atacado, né? A visão da Mercúrio e da TIR hoje é que você deveria ter uma evolução da regulação para que não houvesse nenhum tipo de monopólio ou práticas anticoncorrenciais na região de concessão das distribuidoras. Então, a distribuidora, ela pode participar do Mercado Livre, deve, inclusive, mas não na área de concessão dela. Na área de concessão dela, ela tem uma posição de predomínio econômico e de informação que, basicamente, não privilegia a livre concorrência e os melhores produtos.
Então, não tem o menor problema da distribuidora estar no Mercado Livre, lá em outro estado, onde ela não tem aquela atuação. A gente defende isso e acha que essa deveria ser a evolução para você, de fato, abrir o mercado, né? Certo. E agora, virando a página um pouco de volta aí para o gás, Alexandre, eu te perguntei ali o que o mercado de energia elétrica pode oferecer de lição para o de gás, e mais especificamente, você acha que está na hora de a gente começar a pensar numa câmara de comercialização para o mercado de gás como existe para energia elétrica, ou é muito cedo ainda? Não, eu acho que não sei se com a robustez da CCE, mas assim, já existem hoje plataformas de negociação, né, que já estão começando a acontecer, o que a gente vê de maneira muito, muito positiva, né, para você fomentar essa liquidez, né, e as negociações. Eu acho que é um caminho que está pronto, né? Eu acho que assim, às vezes você seguir aquilo que já tá posto e que foi premissa da abertura desse mercado há 20 anos atrás, né? Não tem porquê. E eventualmente até na própria CCE poderia, né? Então, assim, eu acho que tem uma eu acho que é fundamental para o mercado se consolidar com segurança, né? Que você desenvolva algo parecido. Mas não vejo ainda nenhuma iniciativa madura o suficiente para isso. Assim, Perfeito. Ainda mantendo esse diálogo aí, setor elétrico e de gás, né? Você tem uma atuação no setor elétrico por meio da TIR, e você já falaram algumas vezes que a ideia é fazer dela uma plataforma ali de negócios de uma Energy Tech, né? Fizeram até recentemente uma aquisição de uma empresa de tecnologia, né? Incorporar a comercializadora, mas olhando o mercado de gás, né? Que espaço você vê para desenvolvimento também de soluções tecnológicas na área de comercialização de gás, né? Claro que são mercados com particularidades diferentes, mas a gente queria entender, né, se vocês miram também fazer aí no futuro a Júpiter uma Energy Tech para o mercado de gás, quais são os espaços de atuação nesse setor? Então, o que a gente enxerga, né? E aí, voltando para a energia, né? A gente acha que a energia acaba virando uma commodity no longo prazo. Então, o que eu trago além de preço para esse consumidor? Eu tenho que trazer inteligência, empoderamento para ele tomar as decisões, as melhores decisões, né? O que é um contrato adequado para você pode ser diferente para mim, dependendo da minha dinâmica familiar, dependendo dos meus consumos dentro da minha casa. A Energy Tech, quando a gente adquiriu a Greenant, a ideia foi exatamente essa. Eu tenho hardware, eu tenho software, eu tenho a informação de todo a minha base de cliente. Como é que esse cara, quando ele chega em casa, qual é o aparelho que ele liga, qual é o maior ofensor dentro da casa dele, se é o ar-condicionado, se é a geladeira, se ele deixou alguma coisa, se tem alguma coisa funcionando mal, né? Quanto tempo ele tomaria, se ele tomasse a decisão agora para mudar um ar-condicionado velho, com aquele investimento, qual seria o payback dele? Se ele tivesse essa informação na mão, será que ele trocaria isso agora? Então, o nosso posicionamento para adquirir empresas de tecnologia foi exatamente para isso, para eu ter essa informação e depois, obviamente, eu ter um custo de aquisição do meu cliente final com tecnologia. Sim. Não dá para eu consigo atender 600 clientes, quando tiver que atender 6 milhões, fica mais complicado. Tem que ter um custo de aquisição baixo. Interface com muita inteligência artificial, WhatsApp. Então eu preciso investir muito em tecnologia para eu estar eficiente na hora que o mercado abrir completamente. O consumidor de gás, obviamente, aí você tem outras dinâmicas aí do consumidor industrial, mas você também tem consumidores que não são industriais, né? As premissas são parecidas. Eu ter inteligência para ofertar para ele um produto mais adequado ao regime operacional dele, se o restaurante funciona de dia ou de noite, se a cerâmica dele também tem turno final de semana, esse tipo de para ele não ter perdas operacionais, esse tipo de inteligência também você pode atacar. Então, hoje a gente não faz isso, mas eu espero que a gente tenha várias lições aprendidas para poder trazer essa mesma inteligência para dentro do negócio de comercialização de gás natural. Sim, são mercados em momentos muito diferentes, né? A energia elétrica está olhando aí uma abertura maior agora para até carga baixa ali, né? Eletrificação, residencial, eletrificação. Mercado de gás, a gente está, né, nos primeiros anos de abertura, é claro que acelerou muito, já chegou praticamente metade do consumo industrial. Sim. Né? Vai começar a pulverizar um pouco mais. Agora, você acha que em algum momento a gente vai chegar no mercado de gás
não no mercado residencial, mas chegar ao Mercado Livre ali, um comércio, um grande comércio, mercado de GNV, por exemplo? Talvez não pulverizado e granularizado quanto o setor de energia, mas mais do que está hoje, sem dúvida nenhuma. Então, acho que tem esse potencial, sim. Legal. Aí, já encaminhando um pouquinho para nossa reta final aqui, Alexandre, eu vou pegar umas pontas soltas aqui só para arrematar alguns assuntos, né? Ainda sobre Pilar, né? A gente estava falando sobre a proximidade ali do projeto da origem, né? E como foi justamente gestado, melhor dizendo, no passado com essa sinergia. Passado, o LRCAP, origem também negociou ativos, né? De forma independente de vocês. Tem conversas, alguma sinergia que vocês vejam ali de projetos? Sim, a gente tem várias conversas de sinergia com a origem. Linhas de transmissão, por exemplo, é uma possibilidade importante, porque as térmicas são muito próximas uma da outra e a subestação é a mesma. Então, a gente ter eficiência tanto na construção da linha de transmissão, depois também na própria operação, compartilhar algum sistema de combate a incêndio, por exemplo. Você tem algumas sinergias operacionais por sermos vizinhos que tem que ser exploradas, e a gente tem um excelente relacionamento com a origem, então não tem por que deixar essa oportunidade na mesa, né? Legal. Um outro ponto que você comentou foi a questão da verticalização, eventualmente, né, entrar ali na área de produção de gás. Olham mais onshore, offshore? Onshore. Onshore, né? Onshore. Existe algum trabalho sendo feito ali na ANP para credenciamento ali como operador? Ou a ideia é fazer aquisição? Aquisição. Nesse momento, não. Tá. Perfeito. E aí uma pergunta fixa aqui que a gente tem no programa, Alexandre, sobretudo nesse ano eleitoral, 2026, né? É pensar um pouquinho para 27 adiante, tá. Independente de qual for o governo que a gente vá, né, quem sentar na cadeira do presidente da República, que o presidente precisa, ou né, o governo de 27 adiante precisa priorizar na agenda do gás? Olha, eu acho que tem alguns gargalos que a gente poderia atacar, que o governo poderia atacar de maneira rápida, que independente de ideologia ou de orientação partidária, que é na infraestrutura de midstream, né? Então, a gente tem uma oportunidade de gás offshore enorme que tem que ser trazido para a costa. Talvez incentivo a liquefação, né, para que o Brasil vire exportador dessa molécula, né? Eu acho que isso tem um exemplo da Argentina aqui do lado que está fazendo isso, né? E são projetos que podem gerar, enfim, imposto, emprego de maneira relevante. E a verdade é que o Brasil não tem uma demanda suficiente para usar todo esse gás. Então, se tornar exportador, eu acho que seria um projeto de segurança energética, de geração de renda e infraestrutura bem interessante para o Brasil. E aí, olhando perspectiva de integração regional, né, MGás lá atrás fez muito bem esse papel, importando gás da Bolívia. Para Pilar ali e Paulínia Verde, vocês têm estruturado o projeto olhando dentro dessa montagem da carteira que a gente citou, né, de portfólio, possibilidade de importação de Bolívia e Argentina? Sim. Bolívia e Argentina, sim. Ambos os países. Perfeito. Tá ótimo. Esse foi, então, o nosso papo com Alexandre Americano, sócio fundador da Mercúrio Partners. Alexandre, obrigado aí pela presença no nosso estúdio. Eu que agradeço. Obrigado a você. Esse é o Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversas sobre o mercado de gás natural. A gente se encontra, então, semana que vem, quarta-feira, às 9 horas. Um abraço. Até lá.